Bem-vindos ao Ponto de Vista, o podcast da Alta Vista Investimentos. Eu sou Orlando, Head de Private Banking aqui na Alta Vista e também vou ajudar a conduzir essa conversa. Nós vemos o mercado de formas diferentes e queremos ajudar você a enxergar do seu jeito. E hoje nós vamos falar do esporte da moda, a corrida. Será que você está correndo uma corrida de 100 metros ou está levando a sua vida como se fosse uma maratona? E para falar sobre isso, estão na mesa comigo para me ajudar Rui Magalhães, nosso planejador financeiro. Bem-vindo, Rui. Bem, obrigado. Tiago Souza, que me pediu para ser chamado de nosso assessor de investimentos, mas também é nosso head comercial. Bem-vindo aqui à mesa, Tiago. Muito obrigado, Orlando. Muito bom dia, boa tarde a todos. E Guilherme Jung, nosso economista. Prazer estar aqui com vocês hoje. Quero começar com você, Jung. Todos os dias a gente recebe uma enxurrada de informações. São influencers, são notícias que a gente recebe todos os dias sobre o mercado e isso vai dando uma vontade na gente de mudar toda hora a nossa carteira. O mercado muda tanto assim para que a gente precise toda hora ficar mudando as nossas carteiras? Perfeito, Orlando. É uma honra estar com esses feras do mercado aqui para a gente discutir isso hoje. E a gente acredita que o mercado ele tem ciclos, né? Ciclos tanto de expansão econômica quanto de retração econômica. Esses ciclos acabam mudando a dinâmica dos ativos também e refletem também nas escolhas dos investidores ao longo do tempo. O mercado muda no curto prazo, muda no médio, muda no longo. É importante entender como os ciclos econômicos se comportam para fazer os ajustes, de fato, em carteira, em expectativas e também em planejamento. Você está falando desses ciclos eles se comportam mais ou menos de quanto em quanto tempo? Como a gente identifica isso? Perfeito. A gente entende que ciclos econômicos, na verdade, não são só elevações e quedas, né? São excessos e correções que acontecem ao longo dos anos. O mercado financeiro, os ativos de renda variável, por exemplo, respondem ativamente, a cada segundo, na verdade, à oferta e à demanda, à procura e toda a condição de quantidade e preços que a gente tem na economia. Então, cada parcela, cada setor do mercado reage de uma forma. Né? Diferentes setores reagem de forma diferente. Enquanto um está subindo, outro pode estar caindo. Esses ciclos acabam ocorrendo durante anos, mas a resposta pode ser em segundos também. E é possível se planejar sobre esse ciclo? É possível sim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Vamos puxar para planejar, então. A gente gosta de planejamento porque a gente não gosta de sair fazendo as coisas de um jeito eufórico toda hora, né? E para falar de planejamento, eu já quero chamar o Rui aqui para a conversa. Rui, essa conversa aqui, eu comecei falando que a gente ia falar de corrida, né? Sei que você é um cara que gosta de esportes. Sim. Hoje é importante a gente olhar para as carteiras de investimentos como corridas de 100 metros ou como uma maratona? É algo que a gente tem que olhar mais para o longo prazo. Definitivamente é uma corrida de longo prazo. Né? Eu tenho que ter disciplina ao longo da jornada, tenho que pensar no juro real, como é que eu tenho a rentabilidade da carteira de forma que eu consiga capitalizar isso ao longo do tempo. Né? E assim, a gente consegue identificar qual que é o primeiro passo disso. O primeiro passo é, eu tenho dinheiro, vou montar uma carteira de investimentos, ou o primeiro passo é onde eu tenho que tentar chegar. Qual que é o primeiro passo se a gente estiver pensando num todo em investimentos? Bom ponto. Primeiro, parar, olhar o momento financeiro atual. Né? Tentar entender receitas, o que é que eu tenho de estrutura de ganhos ao longo do ano, e despesas, o que é que eu tenho de despesa ao longo do ano. Não preciso entrar em grandes detalhes, em grande profundidade quanto a isso. Preciso chegar basicamente no número que eu tenho disponível para investimentos. Né? Com base no que eu tenho disponível para investimentos, juntando com o patrimônio que eu tenho, aí eu começo a pensar em alguns indicadores para montar esses planos de longo prazo. É exemplo de uma maratona, eu tenho que ter uma planilha de treino e tenho que ir seguindo ao longo do tempo. Né? Posto isto, deveria fazer uma reserva de emergência, que é um erro que a gente vê muito aqui no dia a dia. As pessoas não têm uma reserva de liquidez para suprir alguma emergência, esse era o ponto número 1. A seguir, plano de aposentadoria. Pensar onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo de longo prazo. Com base nisso e nas informações que eu tenho do hoje, eu consigo quantificar o esforço financeiro que eu preciso fazer para chegar até lá. Né? E aí vem um ponto importante, as pessoas estão muito preocupadas com a rentabilidade do produto.
temos que tirar essa rentabilidade da equação, pensar no que é que eu preciso em termos de juro real, e tem que ser uma métrica que seja conservadora para chegar lá, traço nesse objetivo e, claro, no dia a dia, com a ajuda da assessoria, a gente vai trabalhando essa carteira e monitorando ao longo do tempo, né? Você está me dizendo que planejamento é de fato mais importante que saber se eu vou ganhar 100 do CDI ou 101 do CDI. Isso é mais Perfeito, né? Até porque tem aportes recorrentes ao longo do tempo e, naturalmente, eu vou entrar, né, em produtos em timings diferentes. Cada ano vai ser um produto que se vai destacar. Ninguém tem bola de cristal no mercado, ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer. Se eu tenho aportes recorrentes ao longo do tempo, eu consigo criar esse planejamento, né, e surfar essas ondas e essas oportunidades que podem aparecer ou não, né? Mas isso não é um tema muito recorrente, né, Souza? Você que está aí na ponta, conversando com clientes todos os dias. O cliente chega aqui falando assim, não, eu quero fazer um planejamento financeiro, ou o cliente chega aqui falando assim, poxa, eu quero ganhar mais dinheiro? Bom, Orlando, cara, é uma provocação boa essa que você está trazendo. De fato, nós estamos num mundo hoje que a alta frequência de notícias, como o Jung falou, ela interfere na tomada de decisão das pessoas. O mundo também é um mundo onde as pessoas não são, em sua maioria, muito disciplinadas, e fazer um planejamento financeiro requer disciplina, requer controle de gastos. Então, normalmente, quando as pessoas nos procuram, os investidores nos procuram, de fato, eles estão olhando ali, poxa, o que mais rende, né? O que rendeu mais no mês passado, no ano passado, porque eu gostaria de investir naquilo que está rendendo bem. E, no limite, o nosso papel como assessor de investimentos vai tentar dividir conhecimento com os nossos clientes, ensinando eles o começo dessa jornada. E o começo precisa ser necessariamente planejamento. Imagine só, Orlando, que a gente vai pegar um avião em Congonhas e eu preciso ir para Salvador. Com certeza absoluta, existe um plano de voo antes desse avião sair do chão. E aí a pergunta que fica é, como que nós, assessores, podemos construir um portfólio de um cliente sem um plano de voo, sem saber o destino deste cliente? Então, a nossa atividade, ela necessariamente parte do princípio de um bom planejamento financeiro, porque isso vai nos ajudar em toda essa construção de portfólio a ser feita adiante. Vocês acreditam que aquela história do investidor conservador, o moderado, o agressivo, o arrojado, que era aquilo que a gente sempre puxou pela vida toda, dado que a gente vendia muito essa questão de produtos, ela se altera hoje quando a gente fala de planejamento financeiro? Um investidor que se julga arrojado, por exemplo, tem uma carteira totalmente conservadora dado o planejamento dele? Bom, vou começar aqui, mas vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, né, pessoal? Bom, o mercado definiu 3 perfis, conservador, moderado e arrojado. Cara, nós somos, sei lá, quantos milhões de investidores no Brasil e no mundo? 3 perfis para poder encaixar tantas necessidades, objetivos, sonhos, desejos, eu acho que não cabe, né? E ao longo desses 20 anos que eu trabalho no mercado financeiro, eu aprendi que o investidor ele costuma ser arrojado quando a bolsa sobe, né? Quando a bolsa cai, aí, poxa, eu não era tão arrojado assim, né? E a gente percebeu muito isso, até porque os últimos anos no Brasil foram anos de muita volatilidade, né? Eu acho que, de algum modo, nós, assessores, o nosso papel, além de fazer boas recomendações, de fazer o planejamento, é justamente ajudar as pessoas a tomar boas decisões. Porque costumo dizer que a gente somos seres irracionais, a gente toma decisões baseadas em emoções, né? Então, quando todo dia a gente olha lá o Jornal Nacional e, pô, a bolsa caiu, o dólar subiu, o governo fez isso, o governo fez aquilo vai te dando uma angústia. E se você não tem o planejamento para amparar as suas decisões, você realmente fica perdido e aí você vai seguindo o que um ou outro fala. E o nosso papel é evitar com que isso aconteça, porque isso, ao longo do tempo, gera perda de dinheiro, perda de valor, perda de riqueza. E isso é proibido aqui pra gente. Eu costumo dizer, desculpa interromper, mãe, mas a melhor carteira de investimentos não é a que traz o melhor retorno. É a que respeita o perfil e o objetivo do cliente. Porque não adianta eu te entregar 20% de rentabilidade no ano, se lá em julho a bolsa cair 15% e tu não aguentar essa volatilidade. Então é importante entender cada cliente, onde o sapato aperta em cada um deles, para que a gente possa montar esse planejamento e fazer um entendimento de longo prazo, que essas coisas são importantes. O produto, olhar a classe e olhar também o perfil objetivo do cliente. Não, e tem outro ponto aí, né? Porque se eu dimensiono um projeto e eu já tenho o capital necessário para atender esse objetivo, né, eu não preciso tomar risco. Então é outra política de carteira, né? Tenho que me proteger de repente da inflação para preservar o valor do patrimônio ao longo do tempo, porque o objetivo não é conquistar mais patrimônio,
e ter que aceitar risco para isso, né? Então acontece muito no planejamento. Um investidor bastante agressivo senta para fazer o planejamento, já tem o patrimônio necessário, naturalmente vamos tirar risco da carteira porque não é desnecessário, né? E essa questão do perfil também no Brasil, a gente sabe que o conservador é praticamente 90% em renda fixa, 70% em renda fixa. O conservador nos Estados Unidos é totalmente diferente. Tem uma exposição em bolsa muito maior. Então, 3 perfis é algo restrito. Eu acho que o assessor tem esse dever de explorar as questões que afetam o cliente no dia a dia, os seus objetivos, para poder traçar esse planejamento e essa linha de portfólio, né? Essa linha do modelo americano que você trouxe é bem interessante, né? Porque os modelos que a gente usa para montar carteira são modelos americanos, sendo que nós vivemos uma realidade totalmente diferente. E mais diferente ainda, se você for no banco, o americano tem um planejador financeiro para discutir com ele esses temas. Acho que você pode até discorrer melhor disso, né? Você que tem experiência internacional aí. Não, nada disso. Não, acho que O tradicional dele é no Brasil. não internacional é no Brasil, porque eu sou português, não? Mas não, acho que o modelo vem dos Estados Unidos. Essa baixa, a dificuldade que é investir lá, porque está muito mais voltado para a renda variável, obriga a que tenha um planejamento mais estruturado, né? E mesmo lá tem essa discussão, né? Até que ponto, se eu tenho um objetivo, sei lá, a compra do imóvel que vai ser no curto prazo, eu não vou colocar risco num tipo de projeto que nem esse. Ou uma aposentadoria, eu tenho que proteger o principal. Se eu arrisco demasiado no de aposentadoria, eu corro o risco de ter um padrão de vida lá na frente, ou então chegar lá na frente, perdi metade do dinheiro por conta de timing de mercado, peguei uma janela ruim e vou ter que baixar, né, de forma significativa o padrão de vida, né? Então acho que esse estudo vem de lá, a gente aqui se aproveita, né, da incerteza que tem no Brasil, por isso tem taxas de juros mais altas e consegue ser muito mais conservador e ter carteiras muito mais previsíveis, né? Acho que são benefícios que a gente tem aqui, né, em relação ao mundo. A questão da taxa de juros. Sim. Né? Nossa taxa de juros é muito alta. E aí, obviamente, eu vou puxar para o nosso economista. Eu queria entender, Jung, como essa taxa de juros influencia de fato na nossa questão de planejamento financeiro. Porque não é só a taxa de juros. Além da taxa de juros alta, a gente só tem uma taxa de juros alta porque a nossa inflação é alta. Não é? Como a gente controla isso? Eu costumo dizer que a inflação é um inimigo invisível, né? Porque a gente tem, de fato, um retorno nominal de 10%, 12%, mas parte disso a inflação corrói. Então, o poder de compra, tendo uma manutenção no longo prazo, eu acho que é o principal objetivo do planejamento financeiro. E essa questão de o Brasil ser um país inflacionário, a gente ter uma inflação estruturalmente alta, acaba levando a taxas de juros também mais elevadas. Era muito mais difícil fazer planejamento financeiro na década de 70, de 80 do que é hoje, na verdade. A gente tinha uma inflação inercial, uma hiperinflação, que não deixava o investidor, as famílias, terem previsibilidade. Na verdade, era um instinto de sobrevivência até, de ir no supermercado e fazer suas compras o mais rápido possível. Então, não tinha essa ideia de planejar no longo prazo, fazer um portfólio para que possa ter um patrimônio ao longo da vida e usufruir dele no final dela. E também distribuir, né, que é algo importante que a gente vai falar aqui. Mas esse nível de taxa de juros que a gente tem no Brasil permite que o patrimônio acelere de uma maneira mais rápida do que em outras economias, mas a gente precisa não só olhar para a taxa de juros, mas para o juro real, que é justamente essa diferença entre a taxa nominal e a inflação. Ótimo. E, Thiago, o investidor brasileiro não está acostumado a olhar para juro real. Parte dos assessores, esse educacional e essa recepção dos clientes tem sido positiva? Bom, Orlando, primeiro que a educação financeira no Brasil ela é quase inexistente, né? Então, poucas pessoas conseguem fazer contas claras e entendem o benefício do juro composto ao longo da vida. Juro real, então, pouca gente sabe, né? Na verdade, o juro real é a diferença do juro nominal, Selic, com a inflação você tem ali a diferença que é o juro real que sobraria nesse exemplo que eu trouxe. Quando a gente seta um planejamento financeiro, a gente sempre vai olhar para o juro real, por um motivo muito simples. Se você tiver que comprar pão na padaria,
O pão é reajustado pelo juro real, pela inflação, né, perdão, ou pelo CDI. A passagem aérea, né, sei lá, o médico, enfim, qualquer pessoa, é sempre a correção pela inflação e não pelo CDI. Então a nossa vida está correlacionada à inflação. Por isso, quando eu sento para conversar com todos os clientes, a minha maior preocupação é que a carteira de investimentos dele traga esse juro real, traga esse juro acima da inflação. Então, acho que esse é o ponto. Os clientes ainda, às vezes, olham para o CDI. Poxa, o CDI está 12, 13, Thiago. Eu estou ganhando 8, 9. Não, mas é acima da inflação. Não, mas eu quero o CDI. É verdade, eu também quero. Mas vamos lembrar, 3 anos atrás, o CDI era 2. E aí você queria inflação. Então, não tem como você ficar movimentando os portfólios de investimentos desse modo. Por isso que você precisa ter um planejamento, setar um objetivo e aí fazer esse percurso para poder entregar esse objetivo para você. Então, as carteiras elas têm que ser montadas de uma forma hoje que elas venham buscar esse juro real. O que é de fato esse juro real, Jung? Qual que é isso? É tangível no Brasil em parâmetros para a gente falar assim, puxa, é muito dinheiro, é pouco dinheiro, é muita taxa, é pouca taxa? Como é que anda isso no Brasil? Estruturalmente, esse juro real ele é elevado no Brasil, muito por conta dessa condição de a gente ter uma inflação estrutural e ter também um juro para conter essa inflação. Dando exemplo próximo também o que o Souza trouxe, se a gente tem um juro nominal de 10, uma inflação de 6, a gente tem um juro real de 4. Mas se a gente tem um juro nominal de 10 e uma inflação de 12, a gente tem um juro real negativo. Então a gente perdeu poder de compra ao longo do tempo. É justamente isso que a gente busca fazer com o planejamento financeiro. Evitar a perda de poder de compra ao longo do tempo. Observando que o Brasil é um país que tem uma inflação estrutural, como eu mencionei aqui, o juro real acaba sendo mais gordo. Então, um investidor de longo prazo que busca esse planejamento financeiro precisa ter boa parte do capital alocado em ativos que se protejam da inflação. Hoje a gente tem ativos ligados a IPCA+, mas a gente também tem dólar, porque dólar também bate na inflação. Tem a piadinha, né? A gente come dólar. Essa é a grande verdade. Então, num planejamento financeiro é fundamental a gente ter IPCA+, mas também pensar em alguma estrutura que defenda a moeda, né? Só nesse ano de 2024, o real perdeu 24% de valor comparado ao dólar. Então, também é importante manter o poder de compra a nível internacional. Essa conversa é muito legal, eu adoro esse tema, mas ela está muito subjetiva. Eu queria que quem nos assiste, Rui, entendesse melhor de como é feito esse tipo de planejamento financeiro. É simplesmente eu chego aqui e falo, Rui, eu quero me aposentar com 50 mil reais, eu quero me aposentar com 30 mil reais, ou eu preciso de algumas informações? Como é que isso passa por você como planejador financeiro? Na prática, a gente faz primeiro uma reunião inicial de coleta de dados e se eu for espremer todas essas informações, usar o base, a gente pode tornar mais complexo o planejamento ou menos complexo. Eu acredito que no primeiro momento o simples funciona melhor até para esse entendimento do planejamento como algo de longo prazo. Primeiro passo, entender, coleta algumas questões, né? Começamos com o básico, receitas e despesas, tentarem criar essa informação, né? Ter um posicionamento em relação a isso. Depois de fazer isso, eu sempre pergunto, e parece redundante a questão, né? Se eu sei quanto alguém ganha, quanto gasta, teoricamente eu sei quanto sobra. Mas eu reforço essa questão, quanto você economiza, porque 90% das vezes o valor é divergente, né, entre o que as pessoas têm de percepção e o que é na prática. Essas informações precisam entender a seguir como é que está composta a posição patrimonial, o que é financeiro, o que é imobilizado, o que tem de dívidas, estruturas ou participações societárias. Depois precisa entender informações básicas, idade, filhos, com que idade quer se aposentar, com qual valor. E com essas informações, depois algumas questões sucessórias, tem seguro de vida, tem previdência, enfim. A gente trabalha um pouquinho isso. Com base nesse conjunto de informações iniciais, já é possível montar uma primeira versão do planejamento, né? E aí, quando apresentamos o planejamento aqui na Alta Vista, eu sempre pontuo que é uma tela em branco, para ser discutido junto com o cliente, ajustar cenários, enfim. Fica mais fácil, depois de ter esse primeiro modelo, iniciar essa discussão de planejamento. Vamos falar de aposentadoria, outros projetos também, viagens, troca de carros, a gente pode trazer a educação de filhos, que é super importante. Qualquer projeto financeiramente quantificável nos consegue trazer para dentro do planejamento. Terminamos falando de sucessório
E em nenhum momento eu falo de produtos, acho que não é o momento de se falar de produtos e soluções, isso passa depois na fase seguinte com os assessores, né, para discutir carteiras em função das particularidades de cada projeto, podem sugerir produtos, né, e soluções mais customizadas, né? Basicamente, na prática, é esse o modelo de planejamento. E esse tem sido um tema recorrente dos assessores? Muito, muito. Eu acho que o mercado tem cada vez mais falado sobre isso. E eu, pessoalmente, incentivo não só os meus clientes, mas todos os assessores que trabalham dentro da Alta Vista a falar com os nossos clientes aqui, quase 20 mil clientes nós temos hoje, sobre planejamento financeiro. Repito, nós acreditamos muito na importância do planejamento financeiro, entendemos que isso muda o jogo, que isso traz mais resultado nessa maratona que a gente começou falando e que isso alivia várias angústias que às vezes as pessoas têm, né? O Rui, ele falou aqui de dados quantitativos que ele pega. Normalmente a minha primeira pergunta para os meus clientes é o que te tira o sono, né? O que te angustia? E aí normalmente... Mas tira o sono dos clientes? Depende, às vezes eles nem sabem, né, Orlando? Às vezes a pessoa acha que pode ser a rentabilidade, às vezes ele acha que, pô, ele não vai ter grana suficiente para pagar o estudo dos filhos, ou, pô, ele tem vontade de adquirir algum bem que ele acredita que não seja possível. E o trabalho do planejamento é tentar construir essa ponte entre o trabalho dele, a geração de renda e os sonhos que ele tem, né? Então, quando eu trago esses dois cenários, o meio do caminho é a vida do assessor, é a vida do planejador, é conectar toda pessoa que trabalha, que gera renda, aos sonhos que ela tem. E você tem algum caso aí que tenha acontecido que você falou, cara, neste caso aqui a gente ajudou o nosso cliente, ou até mesmo um caso engraçado do cliente falar assim, pô, mas eu já cheguei lá, já tô lá? Poxa, acho que tem vários casos. O Rui, é um grande parceiro nosso aqui, participou de alguns deles. Eu lembro de algumas situações, mas eu vou tentar pincelar uma em específico, de um cliente executivo e trabalhando numa grande empresa e trabalhava muito, ficava pouco com a sua família, e já tinha um bom patrimônio construído, mas ainda muita preocupação, né? Poxa, eu não posso parar, como é que vai fazer? O custo de vida é alto, e eu chamei essa pessoa para uma reunião, nós sentamos, fizemos o planejamento. Nesse planejamento, cara, não é que a gente saiu cortando tudo, não fizemos nada disso, só pegamos tudo que ele fazia, colocamos no papel e começamos a projetar. E a gente saiu com um resultado bastante claro e simples e com um objetivo bastante claro e simples. Começando pelo objetivo, a gente precisava entregar IPCA mais 3% ao ano para essa pessoa. Porque com esse nível de resultado, ela alcançaria todos os sonhos que ela tinha. E do outro lado, essa pessoa descobriu que ela não precisava mais ficar trabalhando, porque ela já tinha o valor necessário para poder viver o resto da vida de renda. E IPCA mais 3% do caso que você falou, hoje no Brasil, super tranquilo, né, Jung? Super tranquilo. Com o que a gente tem de juro hoje, aí uma expectativa para 2025, o juro chegando a 15%, uma inflação de 5%, a gente está falando de um juro real de aproximadamente 10%. O IPCA mais 10%. Seu cliente aí vai chegar antes. Né? E é interessante que os casos, eles acontecem, né? E na média todo mundo está preocupado em como vai ficar lá na frente. Por isso trabalham muito mais, por isso querem maior retorno. O meu caso aqui também fiz um planejamento de um cliente para mostrar para ele que ele não precisava, talvez, se preocupar tanto com isso. E aí eu apresentei o resultado do planejamento para ele, dizendo que, olha, se você tem essa despesa por mês, você já chegou lá. E a pergunta que eu fiz para ele foi, isso te acalma? Comum, o que eu esperava que ele me dissesse sim. Ele disse, não, quero fazer mais. Perfil, né? Era um perfil diferente. E, obviamente, a gente vai respeitar e vai buscar investimentos que sejam mais arrojados para esse tipo de cliente, mas o planejamento está dado, ele pode deitar com a cabeça tranquila, talvez ele queira mais. Não, mas acho que é uma satisfação muito grande para os clientes. Dar essa notícia, né, e sai um peso dos ombros dos clientes. Acho que isso aconteceu várias vezes, né, ao longo desses anos de planejamento. Né? Poder dar essa notícia é muito bom. Né? É o tal de onde a gente quer chegar. Exato. E é muito desconfortável para a pessoa, viu, Orlando? Quando você entrega essa notícia baseada em dados, muitas vezes a pessoa pega de surpresa. Ela não imagina que aquilo que ela já construiu resolva, né, de agora até, de repente, o dia que ela vá
para um outro lugar. Então, eu adoro o que eu faço, eu sou um apaixonado por ser assessor, eu entendo essa questão de planejamento financeiro como realmente uma ferramenta transformadora, incentivo muito os clientes, os assessores, porque as experiências que a gente encontra no limite são essas. Às vezes a pessoa quer correr um pouco de risco e talvez ela possa, não tem problema. Mas como é que eu protejo aquela parte principal que ela demorou tantos anos para construir, né? Eu costumo falar com os meus clientes, né? Algumas coisas, por exemplo, o seguinte: por quantos anos você quer ter dinheiro guardado? Pelos próximos 1, 5, 10 ou pelo resto da vida? E talvez transmitir para os seus herdeiros. Normalmente, quando a pessoa é perguntada sobre isso, ela fala, bom, quero ter o dinheiro pelo resto da vida, né? Então a gente já concorda que é uma maratona. Então se a gente concorda que é uma maratona, quais indicadores a gente vai olhar? E aí volto pro tema do planejamento. Parece que a gente está chovendo no molhado, sendo até chato, repetitivo, mas, cara, é muito necessário fazer. É muito importante, porque isso vai permitir você fazer melhores escolhas ao longo do tempo. Talvez tenha que ser repetitivo, porque faz quantos anos que não se fala disso, ou nunca se falou disso? A gente estava acostumado a uma métrica de produtos, o que está rendendo mais. Veio a Covid-19 e acendeu a chama da discussão do planejamento financeiro e planejamento sucessório, justamente porque nada rendia. Nem a bolsa, nem a taxa de juros, nem o juro real, não tinha, né? O juro real era negativo. E aí reacendeu essa discussão do planejamento financeiro. E por isso esse tema se torna tão relevante. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Tem o contraponto aí, que a gente está falando dos casos de sucesso, né? Mas também tem casos, já aconteceu, foram as reuniões mais difíceis de planejamento na empresa, é você chegar para alguém, né, com a idade mais avançada e falar que o planejamento, infelizmente, não foi bem feito e a única solução é mudar o estilo de vida ou se reinventar financeiramente para que o patrimônio dure mais uns anos. Essa é a pior parte, né? É difícil para quem escuta, é difícil para quem dá a notícia, né? E ressalta, né, essa importância de um planejamento de longo prazo bem feito. Então, acho que tem toda a palestra que a gente vai falar de educação financeira, entra o tema dos juros compostos, né? Que o único fator exponencial nos juros compostos é o tempo. A gente não consegue exponenciar taxa, é o montante, capital vezes taxa, eleva-se ao tempo. Então, quanto mais tempo a gente tem para fazer as nossas economias, mais a gente vai ter. E se o cliente já faz isso, no final da vida, ele chega lá e não chega. Né? Não chega nisso. Essa deve ser... Eu não participei dessas conversas, mas essa, sem sombra de dúvida, deve ser a pior conversa. Vocês acharam alguma solução, algum caminho alternativo na medida do possível? Porque tudo pode ser discutido, mas é difícil, né? Você vê que para a pessoa é um peso, né? Porque às vezes um pequeno ajuste ao longo de uma vida inteira faria uma diferença muito grande lá no futuro, né? Naquele momento de aposentadoria. Depois tem um ponto que eu falo que é sempre o lado irônico do planejamento financeiro. Talvez a meta que merecia mais atenção que a aposentadoria é a última que acontece na linha do tempo. Primeiro você compra carro, compra casa, troca de casa, educa os filhos, viaja mais. Enfim, não é apologia ao minimalismo, mas eu preciso fazer todos esses projetos que acontecem antes, pensando sempre no que eu espero lá na frente da aposentadoria. Uma discussão que eu trazia com alguns clientes era do ponto de vista de a gente olhar a saúde do indivíduo. A saúde do indivíduo ela está basicamente distribuída em 3 esferas: saúde física, a saúde mental e a saúde financeira. E a gente sabe que hoje é algo cultural. Existe o plano de saúde, o plano de academia e, por que não, um plano financeiro? Então, acho que esse é o nosso papel aqui, né, como assessores, como planejadores, economistas, também todos os colaboradores aqui da Alta Vista, passar isso para os clientes, essa ideia de planejar também a sua vida financeira. Quanto mais cedo começar, acho que melhor, né? Sim, mas a sociedade não nos cobra um pouco disso? Do que você comentou dos planos do meio do caminho, sem falar do plano do final? Porque quando eu completei lá 18 anos e comecei a trabalhar como bancário, a primeira coisa que eu pensei, e aí, vai comprar seu carrinho quando? Aí depois você compra o carrinho, e aí vai arrumar uma namorada quando? Você arrumar uma namorada, vai casar quando? E aí você vai casar, vai ter que comprar casa. Não é muito assim, Souza? Como é que a gente quebra esse ciclo? Não sei se o ciclo deve ser quebrado ou não, né? O que tem que ser feito é o balance, né? Você deve comprar seu carro, comprar sua casa, viajar, é óbvio que sim.
Mas, dentro deste planejamento, você deveria ter uma parte destinada à sua poupança, né? Ao acúmulo de riqueza. Porque, na verdade, assim, se você olhar sob uma ótica um pouco mais abrangente, durante a vida nós trocamos o nosso tempo para poder fazer dinheiro. E este dinheiro, em algum momento acumulado, vai justamente fazer com que a gente possa trocar, né, esse tempo de trabalho por tempo de lazer. Então, dinheiro não traz felicidade. Esse é um ditado que muita gente acredita, e eu não acredito, porque eu aprendi que o dinheiro te traz escolha. Você vai poder escolher aquilo que você quer e, acima de tudo, aquilo que você não quer fazer. Então, acumular dinheiro ao longo da vida vai te permitir, em algum momento, poder fazer escolhas diferentes do que aquelas que você foi, ao longo do tempo, obrigadas a fazer. Então, faz muita diferença você aproveitar os juros compostos, aproveitar a alta taxa de juros no Brasil e fazer acúmulos, acumulando todo mês um pouquinho. Eu sempre falo para as pessoas que eu costumo a conversar diariamente que juntar dinheiro é que nem construir uma casa. O brasileiro é patrimonialista, gosta de casa. Juntar dinheiro é igualzinho. Cada mês que você depositar alguma coisa é um tijolinho que você está colocando nessa casa. Em algum momento, em algum dia, essa casa estará pronta. E ela vai te trazer frutos. Que pode ser o seu aluguel, pode ser a sua moradia. É isso que o investimento faz para você. Ele vai trabalhar para você em algum momento. Mas para isso você precisa, ao longo do tempo, guardar. Jung, o investidor brasileiro vem amadurecendo. Há poucos anos a gente não investia nem em bolsa. Hoje a discussão são criptomoedas, meme coins e muitas outras coisas que saem até mesmo na hora que você sai na rua, em qualquer discussão de bar, elas acontecem. Mas o investidor brasileiro ainda é muito enviesado com a questão do CDI. Nós discutimos aqui algumas coisas falando sobre juro real, mas o CDI ainda é muito forte na comparação do investidor brasileiro. Por que o CDI é tão forte e ganha tanta relevância assim? Acho ótimo esse ponto, porque, na verdade, o CDI ele é o melhor amigo do investidor no curto prazo, mas ele pode ser um inimigo no longo prazo. Eu costumo dizer que o CDI é uma bengala. A gente precisa tirar essa bengala e andar sozinho. Essa é a grande verdade. Porque, se a gente for pegar um aspecto histórico, antigamente a gente não tinha tantos produtos financeiros assim. Eram títulos públicos. Esses títulos públicos eram ligados à taxa de juros. Então, o investidor, quando olhava para uma aplicação, e por conta do banco também ter esse protagonismo nesse processo, falava em CDB e colocar ali, e é isso, vai estar ganhando a poupança e está ótimo. Mas, ao longo do tempo, a gente viu o mercado se modernizando, as classes surgindo, então abriu um leque de investimentos para o investidor que até permite que ele consiga atingir resultados no longo prazo melhores do que propriamente o CDI. Porque o CDI ele é o ativo, teoricamente, o índice livre de risco. Mas, no longo prazo, tomar um risco controlado pode te dar mais retornos também. Então, por isso, a gente fala da diversificação de carteira também, olhando sempre para o perfil do cliente, os objetivos e o quanto ele aguenta de volatilidade. Como ele se comporta, né, com um determinado ativo. Ele vai ter que ter um prazo, ele vai ter que ter um risco também de crédito e volatilidade. Tudo isso está englobado dentro de um ativo financeiro. Então, hoje, o mercado ele é muito mais rebuscado do que era antigamente. Então, por isso, essa bengala do CDI por tanto tempo. E quando a gente fala de juro real, é um contraponto ao CDI. A gente quer ter um ganho financeiro de longo prazo para atingir os objetivos e alcançar nossa independência financeira. Se a gente ficar sempre com CDI, isso pode demorar um pouco mais. Souza, falando de vieses comportamentais aqui, eu sei que é um tema que você gosta bastante, né? Principalmente quando a gente fala de psicologia financeira. Sei que é um livro que você leu, ou pelo menos ouviu o audiobook. Vários. Eu leio ouvindo, na verdade. O investidor tem o viés de querer mexer na carteira a todo instante, porque ele discute temas, porque ele ouve as coisas, e o planejamento financeiro vem para proteger o investidor dessas mudanças. Mas mesmo nos clientes que já têm planejamento financeiro, eles ainda continuam querendo essa discussão de eu quero ganhar mais, eu preciso mudar minha carteira. Existe essa necessidade de eu preciso fazer alguma coisa?
Orlando, cara, baita pergunta, porque sob o aspecto do cliente, no limite, se você não fala com ele que tem que mexer alguma coisa, ele acha que você não está trabalhando. Infelizmente é assim que acontece. Então, muitas vezes o próprio assessor ele fica angustiado de, cara, eu preciso falar com o meu cliente que eu tenho que mudar alguma coisa porque ele tem que achar que eu estou fazendo algo. E às vezes a gente não tem que fazer nada. Tá no piloto automático, porque a gente fez o planejamento da rota e agora é só aguardar. E, de fato, o cliente ele tem essas abordagens de várias pessoas no seu dia a dia, ele também escuta podcasts, ele lê e ele acaba sendo abordado o Bitcoin subiu, aquele papel de bolsa agora está caindo, aquela empresa agora é a empresa que vai mudar o planeta e vai se valorizar. E, de algum modo, as pessoas querem participar disso. Existe uma teoria da psicologia que é o FOMO, né? Fear of Missing Out, que é você tem medo de ficar fora de alguma coisa que vai ser boa. Então, por esse medo, você acaba querendo se expor, de repente, a um risco que você nem entende direito. Mas você ouviu o seu vizinho, o seu colega de trabalho falando que é legal, e você, se tá todo mundo falando que é legal, deve ser realmente bom, né? Mas a verdade é que não é. Ou não necessariamente será. Até porque o que é bom para você talvez não seja bom para mim. Porque eu tenho uma necessidade e você tem outra. Então, eu volto a dizer, cara, qual que é o básico? Vamos fazer o seu plano de voo. Vamos fazer o projeto de vida. É isso que vai determinar se você de fato, ou não vai determinar, não está correto dizer isso, mas isso vai ajudar, vai contribuir para que você consiga ter êxito lá na frente. Começando por você, Rui. A Alta Vista, ela se preocupou em formar um time muito diverso e muito qualificado para a gente conseguir atender o nosso cliente e trazer para ele tudo que ele precisa dentro não só de planejamento financeiro, mas de todas as outras áreas. E talvez você seja o cara que veio mais de longe, né? Eu queria ouvir um pouquinho de onde vem o Rui Magalhães. Eu sou português, eu sou engenheiro mecânico de formação. Comecei a minha vida na indústria em Portugal. Depois tive uma proposta de trabalho para vir aqui para o Brasil, acabei aceitando, fiz uma pós-graduação antiga IBMEC, hoje Inspers, aí surgiu o gosto pelo mercado de capitais. Entrei numa empresa pequenininha que ninguém conhecia, chamada XP Investimentos, né? Na altura ainda era XP Investimentos agente autônomo, não era nem corretora, foi bem no início do projeto. Tive o prazer de seguir de camarote todo esse crescimento da XP. Fiz alguns projetos de consultoria entre um trabalho e outro, né? E comecei como assessor de investimentos, assim como todos nós acho que começamos de alguma forma aqui atendendo clientes. Mas eu confesso que como engenheiro o meu mundo é mais cartesiano e eu me identifiquei com essa questão do planejamento financeiro, né? Então já são 14 anos, né, de planejamento financeiro, trabalhando nisso, pesquisando, né? Porque eu vi que era algo realmente importante na vida dos nossos clientes. Se a história do Rui é a história que vem mais de mais longe, a história do Souza é a que eu vejo mais diferente. Souza, como é a sua história? Não sei se é diferente, né? Mas é uma história legal. Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei lá até minha adolescência, depois meus pais se divorciaram e minha família acabou vindo para São Paulo e a minha carreira, a minha fase adulta foi toda aqui na capital paulista. Eu sou administrador de empresas, comecei desde jovem a trabalhar em banco. Meu pai antigamente também tinha trabalhado em banco, então eu acho que por alguma razão isso me fez desejar trabalhar neste setor. E quando eu penso por que eu me tornei planejador financeiro, que foi mais adiante na minha vida, foi ali de 2013 para frente, onde eu fiz o CFP, que é uma certificação americana, para planejadores financeiros, acho que a razão disso foi quando eu olho para dentro da minha casa, quando eu era mais jovem, eu via muita dificuldade dos meus pais ali com questões financeiras, dificuldade de poder ter alguns projetos. Tanto que eu, quando era muito jovem, a minha família tinha uma boa condição de vida. E quando o meu irmão tinha a idade que eu, obviamente, tinha tido anteriormente, a condição dele era muito diferente. Ele estudou em colégio público, eu em particular. Ele não tinha uma coisa que eu tive, e aquilo trazia um contraste para mim que, poxa, por que isso aconteceu, né? E eu fui entendendo ao longo do processo que os meus pais eles não tiveram uma educação financeira, embora meu pai tivesse trabalhando de banco. Eles ganhavam dinheiro, não guardavam, compravam as coisas, gastavam tudo, e no momento que você perdeu o emprego, acabou o dinheiro, né? Acabou o milho, acabou a pipoca, e aí você tem que procurar outra coisa. E você vai sempre enxugando esse gelo.
Então, logo cedo eu entendi que parte do meu dinheiro tinha que ser guardado e eu, poxa, desde os meus 14 anos, quando eu comecei a trabalhar como office boy, né, Salles Advogados Associados, pelo lugar que eu trabalhei, eu guardava lá R$ 50, os meus 150 que eu ganhava todos os meses. E desde lá até hoje eu sempre guardo mensalmente. E aí é aquele papo que a gente teve, né? Os juros compostos, ele faz, né, essa multiplicação do patrimônio. Estou longe de estar rico, mas felizmente eu consegui construir um bom patrimônio e hoje eu fico muito feliz em ajudar as pessoas também que estão próximas a mim a conseguirem prosperar, a realizar os seus sonhos, seus desejos, seus projetos. Foi por você, Guilherme Jung. Bom, eu nasci em Porto Alegre, na verdade, mas morei muito tempo no interior do Rio Grande do Sul, né, numa cidadezinha chamada Dom Pedrito. E depois voltei para fazer o ensino médio, sempre gostei de história, de geografia, me dava muito bem em matemática, e até certo ponto eu pensei, o que une essas três coisas? E eu entendi que fazia sentido, né, me inscrever para o vestibular de economia, acabei fazendo economia, me apaixonei pela PUC do Rio Grande do Sul, depois acabei fazendo mestrado em economia do desenvolvimento, muito porque entendia que naquele momento fazia sentido dar continuidade ao estudo. Pensava, vou deixar para fazer depois, vou esquecer tudo, vou ter que fazer tudo de novo. Então, eu emendei o mestrado, então a gente tem uma ótica um pouco mais técnica, né, por conta disso. A gente tenta trazer aqui para o nosso time essa ideia de direcionamento macro. Trabalhei em banco, trabalhei em consultoria também para fundos de previdência de municípios aí no Brasil, mas entendi que tinha chegado num teto e queria algo diferente, algo novo. Queria também empreender. Eu achava que eu fazer por mim mesmo daria muito mais resultado que fazer pelos outros. Então, eu acabei me inscrevendo naqueles cursos da XP, justamente para entrar como assessor de investimentos, e surgiu a oportunidade, me encantei e fico muito contente de ajudar muitos dos meus amigos a investir hoje, familiares também. Esse meio é muito interessante porque a gente vai recebendo indicações de famílias que vão atingindo seus sonhos e querem compartilhar esse bom atendimento. Acho que esse é um ponto fundamental aqui na Alta Vista. A gente atendendo bem os nossos clientes, recebemos também boas indicações. Fazendo o planejamento do Rui bem feito, fazendo o atendimento do Souza bem feito, tendo o nosso time do comitê de alocação por trás, a gente consegue passar tudo que a Alta Vista quer. Então, a minha missão aqui é traduzir muitas das coisas do mercado, lá fora e aqui, para ajudar na ponta, o Souza atender o cliente também, o Rui a fazer o planejamento. Souza, a gente falou bastante de planejamento, inclusive a gente trouxe 2 especialistas para conversar com a gente, e eu queria entender como é que é, de fato, o mapa do cliente aqui dentro, na hora que ele chega, para que ele consiga falar com todo mundo. Legal, Orlando. Se eu fizer uma analogia aqui, vamos imaginar um teatro. A gente tem o front stage e o backstage, né? Normalmente o Rui e o Jung, eles estão atrás ali do palco, nos apoiando, né? A Alta Vista hoje é uma empresa, felizmente, grande, com muitas áreas de especialistas que são capazes de me ajudar com insumos para que eu, na ponta, junto com os meus clientes, consiga tomar as melhores decisões. Então hoje, sem sombra de dúvida, a Alta Vista ela se posiciona como uma das maiores assessorias, uma das melhores assessorias de investimentos do Brasil, credenciadas à XP, e isso acontece pela nossa capacidade de atrair e reter talentos como esses 2 caras aqui do nosso lado, que fazem muita diferença para mim quando estou ali frente a frente com o cliente. Bom, o objetivo final aqui da gente discutir sobre planejamento financeiro é mostrar para você que a sua vida pode ser transformada através do planejamento financeiro. Por isso, eu quero trazer um pouquinho mais na prática e pedir uma dica de cada um de vocês sobre uma pessoa que está começando hoje a fazer o planejamento financeiro dela. O que vocês diriam que é primordial, começando com você, nosso planejador financeiro, Rui Magalhães? Acho que o primeiro passo seria criar um orçamento. Não precisa ser uma coisa que faça todo mês, mas pelo menos parar antes de tomar qualquer decisão, entender o que tem de receitas, o que tem de despesas e o mais importante, quanto consegue poupar de forma recorrente, o valor que seja previsível ao longo do tempo. Pode usar um aplicativo, o Excel, enfim, a forma que for mais confortável. Receitas e despesas. Receitas e despesas. Não precisa de grande sofisticação, não precisa entrar tão na vírgula, os grandes números e chegar ao número que ele consiga se comprometer para isso. Guilherme Jung, do ponto de vista econômico, qual a dica que você deixa? O grande ponto é a poupança, né? Como poupar? Acho que é uma regra de bolso que as pessoas devem se readequar, né? Reeducar,
Geralmente a pessoa tem a sua receita, gasta, tem a sua despesa e o que sobrar é a poupança, é o que ela vai investir, o que ela vai guardar. Uma regra de bolso, uma sugestão que eu dou, assim que você receber o seu salário, o seu rendimento, poupe uma parcela, 5, 10, 15%, dependendo da sua condição, e o restante gaste. Assim você vai criar um hábito de poupar ao longo do tempo para chegar nessa independência financeira. Tiago Souza. Eu vou tomar a liberdade aqui de responder isso de uma maneira um pouco diferente. Então não vai ser uma dica, vão ser pelo menos 2. Tá? Se eu tiver que dar uma dica, procure Alta Vista. Ok? Porque a gente vai conseguir certamente ajudar com essa equipe fantástica que temos aqui. Mas como eu faço isso há 20 anos, eu queria tentar só deixar um pouco mais claro aqui o que a gente falou hoje para todos vocês que estão aí nos assistindo e nos vendo. Ao longo desses anos eu conheci 3 tipos de investidores. Aquele investidor que não juntou tanto dinheiro quanto precisava e também não investiu tão bem quanto deveria. Infelizmente, o dinheiro dele não durou todo o tempo de vida dele. Acabou antes de ele partir para uma melhor. O segundo tipo de investidor é aquela pessoa que conseguiu juntar bem o dinheiro, mas não investiu tão bem. Tudo bem, o dinheiro chegou no final da vida dele, ele morreu hoje, o dinheiro acabou hoje, não deixou nem dívida nem nada para ninguém. E aquele sujeito mais difícil de encontrar, que é aquela pessoa que vive de renda, que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo gostaria de só retirar os rendimentos todo mês. Essa pessoa, ela conseguiu fazer um bom acúmulo, certamente ela teve um planejamento e ela investiu muito bem o dinheiro dela. Eu não sei aonde você está, mas o nosso trabalho aqui na Alta Vista como assessor de investimento é te ajudar justamente a chegar nesse nível mais alto possível. Por isso eu queria deixar aqui o nosso contato, o nosso interesse genuíno em te receber aqui no nosso escritório e poder te ajudar. Então a minha dica é procure Alta Vista. São diversos ângulos de visão, como vocês puderam observar. Por quê? Porque nós queremos fazer com que você tenha o seu ponto de vista. E o planejamento financeiro é, de fato, um mapa que vai conduzir você para todos os especialistas e todos os serviços que a gente pode oferecer aqui dentro da Alta Vista Investimentos. E por isso, eu agradeço a presença do Tiago, do Rui e do Guilherme Jung e digo para vocês, Alta Vista Investimentos, elevando a sua visão para investir melhor.